Bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical na Web TV, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva. A lição de hoje é: não darás falso testemunho. Qual o motivo desse mandamento? Qual a importância? Se nós imaginarmos aquele povo significativo que saiu do Egito para entrar na terra prometida, estavam convivendo no deserto. Imagina aquele povo todos vivendo ali junto, em tendas, um do lado do outro. Quantas intrigas não devem ter surgido no meio daquele povo. Por isso, a importância de que houvesse uma orientação para que esse povo tomasse cuidado no que falar. Tem uma lição que nós já estudamos aí também, o cuidado no que falar, que é importante talvez você rever lá em 2013, no quarto trimestre, é o cuidado que temos que ter no que falar, quando nós estudamos sobre os livros sapienciais. Imagine esse povo todo reunido no deserto, o que deveria surgir no meio desse povo. O líder desse povo deveria estar na mais excelsa graça de Deus para conduzir e liderar esse povo. E esse mandamento ele tem o objetivo de evitar que uma falsa testemunha, mal intencionada ou atendendo uma pessoa mal intencionada, pudesse prejudicar o inocente. Nós vemos pela história da humanidade muitas pessoas inocentes que pagaram o preço porque alguém mal intencionado julgou essa pessoa, ou alguma falsa testemunha que prejudicou esta pessoa, e nós vemos que isso é algo muito prejudicial. No sistema judicial de Israel, naquela época, dentro daquele contexto, o papel da testemunha era muito importante para que prevalecesse a justiça no meio do povo. Vamos ver que Jesus ampliou o significado desse mandamento no Novo Testamento, trazendo um novo significado, ou ampliando, melhor dizendo, o significado desse testamento, onde prioriza a verdade, o amor ao próximo como prioridade na vida do ser humano. E isso chama a atenção para o comportamento das pessoas que dão falso testemunho ou que falam demais. Devem pensar antes e ver se isso não está provocando algo de mal para as pessoas. Porque a pessoa que ama o próximo, ele não prejudica a pessoa ou não tenta prejudicar a pessoa falando aquilo que não deve desta pessoa. Hoje, mais do que nunca, vemos pessoas que estão mais preocupadas em ganhar questões do que priorizar os bons princípios, os bons valores na vida do ser humano. Uma lição que vem ajudar o momento em que nós vivemos, como também ajudou ao longo da história o povo de Israel e a humanidade. Mais uma vez aqui nas questões introdutórias do nono mandamento, como alguns outros também, quero enfatizar a saída do povo do Egito, o contexto, porque, como já disse nas lições introdutórias desse trimestre, não podemos deixar de olhar o contexto de onde saíram, ou que foi gerado, pelo menos a escrita final, a redação final desses mandamentos, o contexto da saída da casa da escravidão, de um sistema que predominava. E naquele sistema do Egito, aonde os poderosos, eles queriam tirar vantagem em tudo. Nós vemos que predominava a mentira. Muitas questões foram baseadas em mentiras, até questões de justiça, dos tribunais, mas também questões religiosas, formadas a partir de contos ou de mentiras para que prevalecesse a vontade dos poderosos. É isso que não poderia acontecer no povo de Israel. É isso que não pode acontecer no nosso meio, na igreja também, nos dias atuais. Nós vemos que esse mandamento, não darás falso testemunho, está dentro de um contexto judicial, forense, onde nós vemos que eram julgadas as causas em Israel, tanto no período quando estavam no deserto, quando entraram na terra prometida, como na época da monarquia e posteriormente depois do exílio também. Nós vemos que esse papel da testemunha era muito importante, e aí nós vemos que o testemunho deveria ser tratado com muita responsabilidade, para não prejudicar o inocente. Dentro do contexto da palavra, dentro do original hebraico, nós vemos que aqui nós temos uma ênfase de algumas palavras como mentira ou falsidade. São palavras-chave
para nós entendermos o contexto deste mandamento. O comentarista da Lições Bíblicas da CPAD, ele traz esse mandamento com dois objetivos. O primeiro, a proteção da honra e da boa reputação. E em segundo lugar, promover o bem-estar social e da fraternidade. Então nós vemos que esse mandamento, ele visa proteger a honra, a boa reputação das pessoas. Por quê? Porque se não houver um falso testemunho, pessoas que tenham, se as pessoas ao falarem tenham consciência do que estão falando e vão falar somente a verdade quando apropriado, nós vamos ver que isso vai salvaguardar a honra, a boa reputação das pessoas. E quando isso acontece, a sociedade ela é fortalecida e promove o bem-estar social, a convivência das pessoas, a fraternidade entre as pessoas. Porque um lugar onde as pessoas usam da mentira, as pessoas que não têm prudência ao falar das demais, o que acontece? São intrigas, são conflitos. Quando as pessoas priorizam o relacionamento, a convivência, o bem-estar entre as pessoas, pensam antes de falar das pessoas, pensam que estão falando das pessoas, nós vemos que a comunidade, a sociedade que vive desta maneira, ela é beneficiada com o bem-estar. As pessoas vivem e têm um bom relacionamento. Por isso, o cuidado que temos que ter ao falar das pessoas, o cuidado que temos que ter ao ouvir o que falam das pessoas também. O falso testemunho é falar mal dos outros, acusar, culpar injustamente, difamar, caluniar, mentir. O falso testemunho é uma violação de um direito contrário à verdade, condena injustamente o inocente. Então nós vemos que o falso testemunho é uma violação ao direito do ser humano, o direito de viver de acordo com a verdade, de acordo com a sua vida. Muitas pessoas não têm pensado antes de falar. Muitas pessoas não têm percebido as consequências do falar por falar sem pensar. Essa é uma lição que muito pode nos ajudar, principalmente na igreja, onde as pessoas, muitas vezes, nos seus mexericos, na vontade de falar sem pensar ou de transmitir algo que ficou sabendo de uma outra pessoa, tem prejudicado a convivência no meio, na comunidade, e tem trazido grandes consequências na vida das pessoas, levado pessoas a saírem da igreja ou pessoas a se tornarem infelizes por causa de algo falado injustamente. E pessoas são condenadas injustamente porque muitas pessoas, ao ouvirem sem buscar a verdade, muitas vezes acabam condenando as demais pessoas também. A testemunha num processo judicial passa a ser às vezes mais importante do que o próprio juiz, porque é a sua palavra que vai influenciar no veredito final, a decisão final no julgamento de uma pessoa. Veja a importância que tem uma testemunha dentro do processo, principalmente judicial. Alguém que está sendo avaliado, julgado, e a pessoa que está testemunhando, falando a respeito da pessoa, qual a influência que ela pode ter nesse julgamento. Deuteronômio 17:7 nos diz que a testemunha de acusação, ela deveria ser a primeira pessoa a atirar a pedra. É aquela pessoa que, dentro desse conceito, deveria falar a verdade. Uma vez falando a verdade e a pessoa sendo julgada justamente, ela, entre aspas, teria o direito de jogar a primeira pedra, porque era a condenação de morte geralmente nos julgamentos. Veja qual era o impacto, a responsabilidade de uma testemunha. E dentro desse sistema israelita, no período do Antigo Testamento, nos períodos em que a condenação era, em muitos casos, fatais, nós vemos que a figura da testemunha era uma figura de proeminência no meio daquele povo. Olha a responsabilidade. Será que é diferente nos nossos dias de hoje? Será que não tem muitas pessoas matando outras pessoas também na forma do seu falar, do seu julgamento? Levítico 5:1 também nos diz que se uma pessoa soubesse de um ato ilícito, de algo que acontecesse, que estava prejudicando uma outra pessoa, ele não poderia ficar calado, deveria levar para o julgamento, para ser julgado, para que as pessoas avaliassem a situação, com o risco de ser também punido se não levasse a conhecimento das autoridades o fato que havia acontecido. São questões introdutórias referentes a esse mandamento: não darás falso testemunho.
Você já falou injustamente de alguém? Você já prejudicou a reputação de alguém? Você pode atirar a primeira pedra? Fique aí, essas reflexões para você pensar um pouco. Analise o que já aconteceu na sua vida, reflita, e que, se caso você tenha usado de maneira inadequada a forma de falar ou de se expressar em relação a outras pessoas, que a partir de agora você possa mudar o seu comportamento, para que possa causar bem-estar nas pessoas que convivem com você. Vamos ao segundo tópico. Cada lugarejo, eles formavam lá o seu tribunal e julgavam as questões de acordo com as suas necessidades. Mas com o tempo, esse sistema foi centralizado, de acordo com a evolução do sistema ou com o acontecimento, com a mudança do sistema de governo do povo de Israel, também foi se ampliando esse conceito, centralizando esse conceito de justiça. Mas no início, eram os pequenos lugarejos, as pequenas famílias, os clãs, onde eram tratados os assuntos das próprias famílias, dos clãs, e ali as autoridades dentro desse ambiente que tratavam os assuntos. Nós vemos alguns textos bíblicos que deixo no meu arquivo de slide também, onde os responsáveis pela justiça eram responsáveis de transformar os próprios instrumentos como instrumento de justiça em mentira para prejudicar o menos favorecido. Deixo também no meu arquivo de slide alguns textos que demonstram que os pobres, ou melhor, os direitos dos pobres não eram defendidos, mas os maiorais, os poderosos, utilizavam do seu poder, da sua posição, utilizando-se de falsas testemunhas para tirar vantagem, oprimir e para cada vez mais explorar os menos favorecidos. E Deus sempre esteve atento para isso. Deus utilizou sempre os profetas, pessoas, homens e mulheres de Deus, para denunciar essa prática, que infelizmente ainda permanece nos nossos dias e muitas vezes dentro da própria igreja. Então, uma lição que nos chama a atenção para nós olharmos se dentro da nossa própria comunidade o poder, a posição não tem prevalecido e causado injustiça dentro das nossas próprias comunidades. Nós temos que ser também como os profetas, atalaias de Deus, para denunciar essas práticas, para que haja justiça, não somente na sociedade, fora da igreja, mas também dentro da igreja. Em muitos casos, a testemunha de acusação era o próprio demandante. Existiam situações como essa também dentro desse contexto judicial do povo de Israel, porque eles que muitas vezes é que presenciavam o que havia acontecido. Imagine no caso de ser uma mentira, uma injustiça. Quantas pessoas que padeceram por atendimento aos interesses de algumas pessoas e prejudicando demais pessoas, no caso de uma falsa testemunha. Portanto, dentro desse sistema judicial de Israel, a veracidade dos fatos era fundamental para a credibilidade do sistema. Porque se as pessoas utilizavam da prática do falso testemunho, tirava toda a credibilidade do sistema, onde que as pessoas poderiam buscar justiça. Mas, em algumas citações, como deixo aí no arquivo de slide, mais uma vez lembrando, você pode ir lá no arquivo de slide, SlideShare, no meu canal SlideShare ou no meu blog, baixar o arquivo de slide e você acompanhar os nossos comentários com esses arquivos. Tem várias citações ali que demonstram que essa prática da falso testemunho era comum, porque nós vemos várias citações, vários profetas questionando, denunciando essa prática como algo que acontecia constantemente no meio do povo. Se estavam constantemente advertindo, é porque era uma prática comum, era Deus alertando para que não acontecesse, era Deus alertando que estava acompanhando a situação e que vinha o julgamento de Deus sobre essa prática. Portanto, o falso testemunho comprometia todo o sistema, toda a sociedade do povo de Israel, porque era baseado o julgamento dentro desse sistema judicial de Israel. A testemunha tinha um papel fundamental e aqui nós vemos um incentivo para que a verdade prevalecesse, que a justiça prevalecesse no meio desse povo, o povo chamado como povo de Deus. É um exemplo para nós, que nós devemos tomar
constante cuidado, como já tenho falado, e reforço mais uma vez, no nosso meio, como que isso tem sido tratado. Quando as pessoas trazem algum assunto de outra pessoa, como é que isso tem sido abordado? Como é que você tem lidado, tratado as pessoas que vêm trazer notícias até você? É o cuidado que nós temos que ter dentro da nossa igreja. Deuteronômio 19,15 nos diz que eram necessárias 2 testemunhas, com relatos, descrição de fatos idênticos para a condenação de uma pessoa. Por isso que existia esse cuidado, por um tempo, de ter 2 pessoas que fossem ouvidas separadamente e que essas pessoas pudessem demonstrar através da descrição dos fatos a veracidade para que houvesse um julgamento justo. Deuteronômio 19, 16 a 21, também nós vemos a prescrição da pena para falso testemunho. Se alguém desse um falso testemunho de uma pessoa, a acusação que ela fizesse para a outra pessoa é a pena que ela receberia para si mesma. Ou seja, se alguém desse um falso testemunho de alguém que tivesse adulterado, de alguém que tivesse, vamos dizer, cometido um assassinato, e fosse mentira, ela receberia a pena que teria que ser atribuída a essa mesma pessoa. Por isso que muitas falsas testemunhas foram mortas também, por causa dessa prática, quando pegas na prática do falso testemunho. Veja a responsabilidade em testemunhar a respeito de um fato. Portanto, esse mandamento, esse cuidado, servia para proteger a reputação da família, o bem-estar da família, daquele que estava sendo acusado. Por quê? Porque se caso fosse julgado injustamente, a família sofreria muito. A família já sofre quando alguém é julgado justamente, imagine injustamente. Também para proteger a família da própria testemunha. Porque se caso alguém usasse de injúria, alguém usasse o falso testemunho, fosse morto também por causa dessa prática, imagine a reputação dessa família, porque dentro desse contexto, dessa sociedade, essa família também era tratada com certo preconceito. Por quê? Porque dentro da família teve alguém que agiu de má vontade, agiu com má índole, e essa pessoa e essa família também recebia um tratamento diferenciado de forma negativa, sofria, portanto, por causa desse fato. Portanto, por isso que esse mandamento é tão importante para proteger a boa reputação e o convívio, o bem-estar da sociedade israelita, como também para os nossos dias. Mas em especial dentro daquele contexto. O que você acha do sistema judicial de nosso país? O que você acha do sistema judicial de nossa igreja? Como as pessoas são julgadas? Existe favorecimento aos mais favorecidos? Já parou para pensar nas consequências para uma pessoa e a sua família oriundas de um falso testemunho? Se você nunca pensou nessas coisas, convido você a pensar um pouco mais sobre isso. Convido você que é professor e professora, levar os seus alunos a pensar um pouco mais sobre isso. Vamos ao terceiro e último tópico. Jesus ampliou o sentido do 9º mandamento ao incentivar o relacionamento baseado no amor à verdade. Mateus 5, 33 e 37 diz o seguinte: Outro sim, ouviste que foi dito antes aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus mandamentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nós vemos uma orientação do cuidado
no falar. Jesus chamando isso, e nós vemos dentro do contexto dos ensinamentos de Jesus, onde Jesus enfatiza o relacionamento baseado no amor e na verdade, aonde as pessoas deveriam priorizar aquilo que é verdade, o sim, sim, o não, não, ter uma palavra coerente, uma palavra sincera, verdadeira, e acima de tudo, uma palavra que não viesse prejudicar os demais, mas uma palavra que, mesmo que fosse uma palavra de exortação, dentro do conceito de exortação, mas uma palavra que fosse motivada pelo amor. Jesus condena a mentalidade mentirosa dos escribas. João 8,44 diz: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é impróprio, que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos Jesus aqui exortando, chamando a atenção dos escribas que utilizavam aquilo que deveria ser o instrumento de lei, da justiça, para fortalecer ou para fundamentar mentiras, intrigas, com o fim de condenar alguém que vivia pela verdade, no caso de Jesus. Nós vemos que os escribas e os fariseus, em muitos momentos nos evangelhos, eles testavam e tentavam Jesus, muitas vezes tentando de artifícios, de mentiras, para que pudesse pegar em Jesus em alguma coisa. Nós vemos aí também uma figura de um falso testemunho, uma figura de uma mentira para prejudicar a verdade. Jesus condenou isso. Jesus questionou diretamente, cara a cara, a prática desses líderes de Israel. Jesus afirmou que sua missão era ser testemunho da verdade. João 18,37 diz o seguinte: Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então nós vemos que Jesus aponta aí como a sua missão ser testemunha da verdade. Não uma falsa testemunha ou testemunha da mentira, mas o testemunho da verdade. E aqui ele enfatiza que todos aqueles que são pela verdade são seus seguidores. Você é um seguidor de Jesus? Você tem priorizado a verdade na sua vida ou tem vivido de uma mentira? Na posição de juiz, Jesus não deu ouvidos aos falsos acusadores, que tinham a intenção de acusar, mas por trás querendo prejudicar alguém, pegar Jesus. Nós vemos nesse texto do julgamento desta mulher, que eles não trouxeram ali o homem e a mulher, como dizia a lei, mas trouxeram só a mulher, mas com a intenção de acusar, de destruir a vida daquela mulher. Mas vemos que Jesus, como juiz, não deu ouvidos a essa palavra de acusação, pois ele sabia o que estava por trás dessa intenção. Mas nós vemos que Jesus deu a libertação àquela mulher e deu um exemplo para aqueles povos, dizendo que eles estavam cometendo as mesmas falhas, estavam julgando as outras pessoas. Quando ele fala, quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. Lembra? Nos primeiros tópicos dissemos que a testemunha era de acusação que jogava a primeira pedra. Todos ali eram testemunho de acusação contra aquela mulher, mas agindo de uma forma ilegal, burlando a lei para tirar vantagem. Esse não deve ser um procedimento de um cristão, de alguém que se diz filho de Deus, mas deve ser um julgamento pela verdade, em busca da verdade, para que prevaleça a verdade. O seu relacionamento com as pessoas tem sido baseado no amor? Você tem dado ouvido aos falsos acusadores? Não testemunhe contra uma pessoa, a não ser que seja estritamente necessário.
uma vez quero fazer as considerações finais de uma maneira diferente, trazendo um texto aqui que resume tudo isso que nós falamos. Já comentei em outros vídeos já sobre esse texto também, que são o texto que é conhecido como as 3 peneiras de Sócrates. Veja aí e reflita sobre o ensinamento que esse texto nos traz. As 3 peneiras de Sócrates. Um ser humano foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conhece, preste bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que eu ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o ser humano respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. E você, tem utilizado as 3 peneiras antes de falar alguma coisa contra alguém ou a respeito de alguém? Que isso sirva para auxiliar você também. Auxiliar você a pensar um pouco mais antes de falar às pessoas, de julgar as pessoas. Não seja você a tirar a primeira pedra, mas olhe primeiro para si antes de falar das demais pessoas. Não fale mentira, acusação contra as pessoas para tirar vantagem. É por isso que esse mandamento foi elaborado, para proteger a dignidade das pessoas, para proteger o bem-estar das famílias. Muito obrigado pela sua atenção e peço que você nos auxilie divulgando esse vídeo, os demais vídeos, às pessoas que são estudantes da Palavra de Deus. Peço que você nos ajude a ajudar as demais pessoas, compartilhando aquilo que tem sido bom para você. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo, até a próxima semana.